Tá lindo? Não sei, né? Vamos na sorte. Olá, pessoas! Tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho como foi esse primeiro mês com a nossa filha mais velha, Yasmin, aqui em casa. Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Já deixa o seu like, roda a vinheta! Então, a gente conheceu a Yasmin quando a gente foi pro Piauí no ano passado. E ela tava no abrigo de lá, da comarca do Piauí, e o nosso coração ficou lá quando a gente conheceu ela. Não era a intenção ir pra lá pra adotar ela, né, amor? A gente foi lá pra adotar a Clarice, só que a gente sabia que ela era a nossa filha também. Aí a gente retornou aqui pra São Paulo, procurou um advogado, conversou com os profissionais lá do Piauí, perguntou pra ela se ela gostaria de ser adotada pra gente. E aí a gente abriu o processo, que graças a Deus até que foi rápido. E ela primeiro falou assim, pelo Marcelo? Lógico. Ah, tá. Não foi, não. Eu muito gente boa, não foi isso que você falou? Não foi, não. Não foi isso que eu disse. Só que eu imaginei, né? Minha mente ficou desse jeito, né? Ah, você criou isso aí, né, amor? Eu criei isso, essa fantasia. Aí a gente entrou com o processo e ela chegou no final do ano passado. Bem no finalzinho, então agora já tem um mês e pouquinho, né? Foi no dia 21 de dezembro. Exato, foi exatamente um mês. Um mês e 13 ou 14 dias. 13 dias. Isso. Yes. E aí a gente vai contar mais ou menos como é que foi. A Yasmin, ela tem 16 anos, né, filha? Quase 17. Quase 17. Isso, vai em março. E ela é uma criança muito fácil de lidar, assim, a gente não teve grandes dificuldades. A gente fala pra vocês, gente, que foi difícil, que ela é uma adolescente rebelde. É mentira. Ela é muito Não é fofinha. filha, né? Muito Ela é preocupada, muito fofinha. carinhosa, muito prestativa, Obediente. atenciosa, obediente. Posso falar várias qualidades dela aqui. Sim. E ela Então, assim, na verdade, a gente não tem tudo como bom. falar pra vocês assim, todos os adolescentes que vocês adotar vai ser fácil, porque eu acredito que deve ter adolescentes que são bem difíceis, mas graças a Deus a gente teve a sorte de ter sido presenteada com uma menina que é uma não, bênção. nunca é sorte, é Deus. É bênção, é. É Deus. Ela é muito, muito boazinha. Então a gente vai deixar ela falar, né, filha? Quais foram as Exato. dificuldades pra ela e tudo mais. Pergunta 1. Qual foi a sua maior dificuldade, a maior dificuldade que você encontrou quando você chegou aqui? A saudade. Saudade? É. Explica pra gente direito por quê. É porque assim, quando a gente passa muito tempo em um lugar e a gente tem ele como casa, as pessoas que estão nele a gente tem como família também. Então, por ter passado tanto tempo no abrigo, o pessoal que morava lá, tanto funcionário como acolhido, era a minha família. E durante muito tempo era a minha realidade, era o que eu imaginava que ia ser até os meus 18. Então, quando eu saí de lá, eu senti dificuldade por conta da saudade. Lá o abrigo, Maravilhoso. as pessoas de lá são incríveis. Óbvio que eu não desejo que nenhuma criança não seja adotada. Eu prefiro que todas as crianças sejam adotadas. Mas as crianças que não têm a oportunidade, que não terão a oportunidade, o ideal seria que elas estivessem num abrigo tão bom quanto aquele. Não é de estrutura e tudo, mas é o amor que os funcionários têm. As pessoas realmente se entregam pelas Sim, crianças. tem né? amor. Então, tanto ela quanto a Clarice sentem falta das pessoas de lá. Gente, eu fiz amizade com quem trabalha Até eu lá. sinto saudade, pessoal. Eu fiz amizades assim que eu quero levar pra vida, porque são pessoas de Muito, caráter, muito pessoas que se importam com as crianças. Então, seria a hipocrisia dela e nossa falar que não gosta, que ela mantenha contato com o pessoal de lá. Ou falar, eu não entendo essa saudade dela. Seria até maldoso da nossa parte, porque são pessoas muito boas mesmo. Então, assim, é bem compreensível, né? Ela sentir saudade, né, filha? E como foi o vínculo com seus irmãos, filha? Demorou muito? Não, achei que ia ser mais difícil, né? Mas não foi não. O Danilo foi a primeira pessoa, assim, fora a Clarice que eu já conhecia. Mas o Danilo, ai, eu achei ele tão fofo. Tu não acha Danilo fofo? Desde quando eu tava lá, eu falava que ia apertar o bochecha dele. E apertei. Foi... E as suas maiores dificuldades em estar numa casa nova? É porque, assim, eu acho que eu tive dificuldade também com relação às regras que eram do abrigo. Porque lá, apesar de ser, assim, eu achava um lugar maravilhoso,
claro, também não desejo para as pessoas ficarem lá por um tempo, porque o ideal é a família. Mas... Qual era a pergunta? Sobre estar numa casa nova, uma casa assim que é a sua casa, não é um abrigo, né? É uma casa. E daí eu acho que eu senti dificuldade porque apesar de que eu sentia que lá era a minha casa, era a minha família, era uma coisa totalmente diferente. Tipo, você tinha o horário pra... tem horário pra acordar, tem horário pra tudo. E apesar das pessoas serem super legais com a gente, eles têm a família, realmente a família deles. Então eu não sabia lidar com ter uma família depois de tanto tempo. Acho que eu senti dificuldade nisso, porque tinha coisas que eu nem sabia como funcionava. No primeiro dia que você foi deitar e acabou, não falou boa noite, não deu beijo na Tava gente. com muito sono. Aí eu fui lá no quarto, dei um beijinho nela, abracei e falei, filha, aqui em casa a gente dá um beijo, um abraço, diz que ama antes de dormir. Aí ela, tá. Porque ela não falou nada. Não, mas era porque eu tava com muito sono. Tipo, eu não tinha dormido um dia antes de ir pra cá. Tipo, eu dormi, mas bem pouco. A gente foi conversando antes de né, quase. E eu fiquei, assim, acordada, gente, de manhã, né? Tipo, eu tinha acordado, acho que era 6 horas ou 5h30. E daí eu fui, fiquei super ansiosa, aí fui lá pra onde a senhora tava. E depois a gente veio e no voo também não dormiu. Eu tava, mas não deu certo. A gente chegou aqui de noite, eu tava com muito sono. Eu achei que eu ia chegar no aeroporto e ela ia correndo. Ai, pai! Ela tava com a carinha. Chegou assim, eu achei, não, falei, meu Deus do céu, ela deve estar muito pra baixo. Porque assim, gente, a gente se falou todos os dias quase, nesse período do ano passado, né? Quase todos os dias. A gente não contava pra vocês, porque a gente não sabia quanto tempo ia demorar pra ela vir pra casa e a gente não queria pintar um sistema errado pra vocês de adoção. Então, a gente não contou pra vocês por conta disso. Mas quase todos os dias a gente falava com ela. E quando eu cheguei lá, ela ficou assim, ó. Travou, né? Ela ficou travada. Aí ela foi ficando de boa comigo e tal. Aí quando ela entrou no avião, ela travou de novo. Aí quando ela desceu aqui, ela tava travada. Claro, né? Demorou uma semaninha mais ou menos aí pra ela começar a conversar, falar alguma coisa. E a gente tinha que ficar falando, Yasmin, vem pra cá, fica com a gente, você já viu com a gente. Ela ficava com as crianças ela ficava. Aí eu comecei a achar, falei, mano, ela deve estar sentindo muita falta, ela vai ser... Ele falou assim pra mim, amor, se ela quiser voltar, ela não quiser a gente, você falou pra mim. Eu fiquei, tipo assim, porque ela não queria ficar perto, né? Ela queria só ficar com as crianças. Aí eu falei, nossa, eu acho que vai dar ruim. Eu fiquei pensando no momento. Aí eu falava, calma, amor, é que ela é adolescente, é mais difícil pra ela. E eu sou uma pessoa muito chata, e eu fiquei pressionado. Não, tipo, pressionando, mas eu ficava o tempo todo querendo puxar assunto com ela. Tipo, querendo descobrir alguma coisa, tipo, não dela, tipo assim, mas descobrir um modo de chegar nela, entendeu? De poder acessar ela, que era muito fechada. Sim. Isso é muito normal nos adolescentes, é uma coisa que eu recebo muito de quem adota adolescente, fala, mas minha filha não quer sair do quarto, a minha filha não quer. Aí a pessoa começa a perder a paciência, tipo, eu não quero mais, essa menina não quer conversar comigo, então não conversa. Gente, é seu filho. Você tem que entender que pra você quase não mudou nada. Você ganhou um filho, mas a sua rotina tá a mesma, a sua casa é a mesma, você não abriu mão de nada. Já ela mudou a rotina dela, o lugar onde ela não conhece ninguém, né, filha? Não conhecia ninguém. Nem os pais dela, ela não conhecia. Não conhecia, né? só a Clarice, né? E ela abriu mão das pessoas que ela ama. Mas é abrir, mas é as pessoas que ela ama. Então, tipo, pra ela é muito mais difícil. Então você tem que ter paciência. Teve um dia que ela tava choroninha, né? Ficou lá, sentida. E a gente teve que ter paciência, porque é muita coisa pra cabeça deles. Eles já passaram por muita coisa. Você disse que era TPM. É TPM. Aí dá vontade de dar um murro, né? É TPM da brava. É porque logo no dia, 2 dias depois, ela ficou daquele dia. E ela fica assim, a Natália, quando a Natália... Nossa, Jesus Cristo. Fala como que é a sua mãe TPM. Eu não vou falar nada, não. Fala! Não. Você é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí eu fico olhando, chorando. Não era TPM. Não era. Não. Isso aí é sua mãe igualzinha. A gente é muito parecida. Parecida. Né, Idêntica. filha? Você consegue ver isso? A gente é muito parecido. Os outros falam assim, nossa, como vocês se parecem fisicamente. Gente, vocês não convivem com a gente se parece o jeito. A
A gente gosta das mesmas coisas, a gente age do mesmo jeito. É até impressionante. Até a preguiça das duas é igual. É. A gente gosta de Concordo, sono, o sono, a preguiça. Nossa, de gostar de ficar sozinho, quieto, gostar das mesmas A músicas. única coisa que a Yasmin tem de diferente da Natália é que ela gosta de ficar abraçada com os outros, ela gosta de carinha, a Natália Ela não gosta de toque, eu não gosto. A Natália detesta. Eu gosto. Só isso. Vai, fala aí mais alguma dificuldade ou alguma coisa que você achou assim que você não esperava e foi bom. Teve uma coisa que eu não esperava, mas não foi bom, né? O Joey perdeu o olho. Nossa, Foi no dia. aconteceu tudo quando a Yasmin chegou No segundo aqui, dia, teve uma festa aqui em casa e ela já ficou assustada, né, Felipe? Foi muita gente, né? Muita gente. Porque veio todo mundo. Na verdade, a gente não ia fazer nada. Só que aí as pessoas foram chegando, porque todo mundo sabia que ela ia chegar. Então o pessoal foi vindo, todo mundo querendo conhecer ela. Nossa família é muito escandalosa, é muito. É terrível Nada, essa os família. irmãos tudo de boa, gente. Aí veio todo mundo, aí ela já ficou assim, tipo, porque todo mundo abraçando, beijando, agarrando, né, filha? Aí ela já ficou meio assim. Aí quando o pessoal foi embora, que foi mais ou menos era meia-noite? Não lembro, sei que já era bem tarde. Isso. Aí o Daniel e a Clarice foi dormir na casa da minha cunhada. Que a gente ia sair, né? Que a gente queria ir na feirinha da madrugada. Aí, tá, um casal de amigo nosso aqui, o meu cachorro ficou estressado e o olho saiu. Pulou o olho pra fora. E ela já tinha ido dormir, que eu falei assim, tira um cochilinho. Quando der de madrugada que a gente for entrar dentro do carro pra ir na feirinha, a mãe te chama, você não vai ficar cansada. Ela, tá bom. Aí eu chamei na porta gritando, Yasmin, levanta, que a gente vai ter que ir pro hospital e você não pode ficar sozinha. Eu levei um susto. Porque assim, o pai não tava aqui, o pai tinha ido deixar as crianças. E daí eu achei assim, eita, aconteceu alguma coisa com eles. Aí quando eu saí pra fora, o Joey tava no colo com o olho assim. Você tá indo agora, né? Coitado deles. Bichinho bonitinho. Tá bom. A gente foi. Aí a gente foi pro hospital, ficou até tarde da noite no hospital. Aí Na verdade, a senhora foi e eu não fui. Eu Você fiquei esperando a Tati, né? Eu fiquei esperando o pai chegar pra gente ir encontrar vocês. Aí depois eles foram pro hospital, aí ele teve que ficar internado, aí a gente não foi pra feirinha, porque a gente não sabia que hora ele ia voltar da cirurgia. Enfim, mas ela ficou assustada, né, filha? E qual foi a primeira vez que você me chamou de pai e a Natália de mãe? Não lembro. Ela demorou mais pra me chamar de mãe. Ela me chamava de pai o tempo todo quando a gente conversava Por por telefone, eu também. Só que quando ela chegou aqui, ela parou. Era só senhor pra cá, senhor pra lá. Senhor pra cá, senhor pra lá. Eu fiquei só observando. E a Porque a Natália... gente quer ser chamada de mãe, gente. A gente fica naquela ansiedade. É igual o bebê, sabe? Quando começa a falar, é a mesma coisa. E a Natália incomodada com isso. Até que um dia, a gente comendo, ela me chamou de pai. Aí ela... eu fiquei mais brava ainda. Eu falei, tipo, como assim chamou ele de pai? Não, é tipo aquela história, a gente carrega 9 meses e A criança fala, papai. Cara, é o mesmo sentimento, gente. Gente, vocês falam assim, eu vou adotar um bebezinho porque eu quero passar pelas primeiras vezes. Se adota um grande, é a mesma coisa. Mas é um sentimento tão bom. Gostoso. Mas tão bom. Pai, aí eu tipo parei na hora assim, ó. Aí eu olhei pra Natália assim, né? Aí ela olhou pra Yasmin. Você tá chamando ele de pai? Essa não chama de mãe, você chama de senhora. E ela ainda demorou mais pra me chamar de mãe, né? De vez em quando ela ainda me chama de senhora, não vai dar um murro. Senhora. Eu falei pra ela que eu vou passar a não responder quando ela me chamar de senhora. Eu vou sair correndo, igual aquela menina lá do meme. Mas agora ela já tá mais à vontade, ela tá mais tranquila, né? Já. Uma coisa que ela ainda faz, e a gente já parou já mandou ela parar de fazer, é pedir as coisas. Tudo ela pede. Posso pegar não sei o quê? Posso fazer não sei o quê? Posso... A maquiagem é o que ela mais pede, né? Todo dia a maquiagem, nossa. Mas a casa é dela. Mas é que no abrigo não tem isso, né, filha? Vocês não têm acesso livre às coisas. Não, tem que pedir. Mas aqui é tudo seu, você pode fazer o que você quiser. Aí ela ainda fica, posso fazer comida? Posso tomar isso? Ela ainda fica. Aí a gente fala, não, pode não. Tem um monte de filho bom, gente. Meus filhos estão lá na cozinha fazendo café pra mim. Tá, e tá um cheiro de óleo, porque eu acho que eles fritaram o ovo e queimou o óleo. Queimou o óleo? Sabe quando o óleo esquenta muito? Tá, entendi. Então.
Vai, conta aí. O que tem de bom, o que tem de ruim? Como assim? O que você tem pra falar pras pessoas? Em relação à adoção? A relação à adoção tardia, a relação a meninas Sobre que a sua estão no abrigo lá. experiência. O que você tem Você pra achou falar que ia pra ser elas? mais difícil, assim, se sentir à vontade? Assim, no início eu achava que não existia possibilidade pra mim de sair do abrigo, assim, antes dos 18. Porque eu não tava no cadastro, por conta da destituição, que é uma coisa bem complicada, né? Tem pais que não querem dar a destituição. E daí eu achava que eu não ia conseguir entrar no cadastro. E eu já tinha passado, além da minha família biológica, eu tinha passado por outra família. E daí eu achava que não tinha condição nenhuma de sair. Aí quando... E tem a questão da idade, né? E tem a questão da idade, que tem que ser 16 anos de diferença. Então, se eu tinha 16 anos e uma pessoa com 16 anos de diferença teria que me adotar, então seria uma pessoa de 32 anos, que é mais complicado. Às vezes elas querem bebês ou crianças mais novas. Então eu não tinha expectativa nenhuma, não tinha esperança nem nada. Mas eu tinha um desejo de ter uma família. Mas eu imaginava que eu não teria uma família, tipo uma mãe e um pai de novo. Eu imaginava que eu teria que construir a minha família depois de algum tempo. E daí, quando o senhor e a senhora apareceram, Papai e mamãe? papai e mamãe, aí eu fiquei, tipo, feliz, mas eu não acreditava. Eu tava agindo assim de boa, tá? Tudo No bem, começo, tudo quando bom. a gente conversava com ela não chamou de mãe e pai logo de cara. Porque E quando eu falava que eu ia fazer qualquer coisa pros três, aí você falava assim, aí eu falava assim, pra vocês quatro, aí você falava, pra mim também? Você achava que ia ser tratamento diferente? Ia, porque assim, quando vocês perguntaram se eu queria ficar com vocês, eu achei que seria que eles continuariam sendo o meu tio e a minha tia. Não pai e mãe. Então, eu achava que eu ia ser a sobrinha, só isso. Aí, com o tempo, eu fui percebendo que não. E assim, eu achei que ia ser mais difícil, mas nem foi tanto quanto eu imaginava, porque acho que vocês também estavam bem preparados para isso, por já ter passado por praticamente três, né? Tem noção, mas Duas, que três. uma foi de uma, duas foi de uma vez só, né? Uhum. Mas assim, quando eu soube que eu iria ser adotada e quando as meninas que estavam morando comigo, que eram mais ou menos a minha faixa etária, a idade delas, souberam, elas ficaram muito felizes, mas ao mesmo tempo elas ficaram muito tristes. Mas elas não ficaram tristes por questão, ela tá saindo, eu não tô, queria estar... é uma coisa diferente, não era inveja. Era um desejo de também ter uma família. Passar pra minha situação, né? E também o fato de que as meninas gostavam muito de você, né? Elas tinham você muito como referência, você cuidava muito delas. E daí me doía também, porque é difícil viver lá. Provavelmente as pessoas que só vão saber quem já passou por uma situação dessa, então talvez as pessoas imaginam, mas não saibam como realmente é. Então assim, muitas das vezes o preconceito, o medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar, atrapalha tudo. E fazem com que pessoas, assim como eu era, né? Pessoas assim na minha idade, não tenham a oportunidade que eu tive. E sabe, eu acho que é a mesma coisa. Você adotar uma criança menor ou você adotar um adolescente. Porque você vai passar por dificuldade do mesmo jeito. Tem gente que acha que Por ser adolescente vai ser só dificuldades, quando na verdade não é. Você vai ter dificuldades, talvez pelo fator das coisas que a criança já passou, porque a criança ela vai chegar com as suas feridas emocionais. E cada criança age de uma maneira. Então sim, você pode ter algumas dificuldades relacionadas a isso. Mas você vai ter mais dificuldades com coisas naturais da idade, de adolescência, de tipo... Você ter que ensinar. Coisa que também enfrentaria se você adotasse um bebê quando chegasse na adolescência dele. Ia passar praticamente pelas mesmas coisas. Então, apesar de que talvez
o caráter da criança já esteja quase totalmente formado, sempre dá pra moldar, sempre dá pra gente tentar alterar, tentar fazer alguma coisa pra mudar o que não é legal. E eu nem acredito nessa questão de caráter formado. Eu acho que a sua situação no momento faz Com que seu você caráter, você age de certas formas. Então, às vezes a criança ela chega pra você terrívelzinha mesmo. Um exemplo, tá sendo mais fácil com a Yasmin, que tem 16 anos, do que foi com o Danilo e o Daniel, né? Que chegaram com 6 e 8 anos. Tá sendo muito mais fácil. Só que assim. Foi mais fácil com a criança do que foi comigo. Foi mais fácil com a Yasmin, que tem 16 anos, do que com o Marcelo. Porque que é costumes, hábitos e tal. Só que aí, se a pessoa ela quer, ela vai fazer por onde mudar. Se ela tem suporte, ela tem apoio, ela se sente amada, é mais fácil ainda. Então é derramar amor e ensinar, gente. Tem que ensinar. Ó, é seu filho, é responsabilidade sua. Então é assim, não é assim, não é assim. E aí as coisas vão acontecendo. Não adianta você também querer que aconteça da noite pro dia. É igual eu falei, nós fomos abençoados, que a Yasmin é uma menina muito boazinha. E a gente já tinha esse feedback lá do abrigo, né, amor? Sim. Que ela era estudiosa, que ela era muito calma e tal. Então, não vou mentir pra vocês, falar, ai meu Deus, tá sendo difícil, ela é teimosa, ela é rebelde. Não, é mentira, só chora pra caramba. É uma fofinha. E é corintiana, gente. Nossa, a melhor coisa dela. Ou ela falou isso só pra gente adotar ela. Olha aqui, Mentira. Não, eu já Porque o era. Daniel fez isso, O Daniel ele fez ficou, isso. Não foi pra isso, mas o Marcelo falou que era corintiano e ele ficou com Eu medo de já falar que era sou corintiano santista. também, agora virou santista. Aí depois ele falou que eu fiquei com medo, como se fosse interferir. Mas é isso. A intenção de trazer o vídeo é para que outras crianças tenham oportunidade, né, filha? Sim, seria muito legal se as pessoas parassem de se importar com o que as outras vão falar, com o que as outras vão pensar, como elas vão agir quando você tomar a decisão de adotar. E é bom a pessoa estar preparada para assumir a responsabilidade de ter um filho. Assim, eu acho que a pessoa tem que estar preparada independentemente da forma como ela for conceber o filho, tipo, por adoção ou gravidez, tem que estar preparada, porque vai passar por dificuldade do mesmo jeito. E tem criança no abrigo que ela não quer ser adotada, que ela não quer, assim, ter uma família. E talvez ela não queira por apego à família dela, ou talvez porque ela tenha medo de passar por situações que ela tenha passado antes, então ela acha que toda pessoa vai ser da forma como foram com ela. Tipo, tem criança que é muito sofrida lá, tem história que é bem pior do que a minha. E assim, é muito comum esse tipo de coisa. Então, Grande parte das crianças que vão pra lá é por maltratos e abusos, né? negligência. É difícil uma criança ir pro abrigo porque a mãe falou, eu não tenho condições financeiras, ou eu não quero ser mãe e ir lá entregar a criança. A maioria, na verdade, lá, pelo menos onde eu morava, a maioria que ia por isso, quando a mãe ficava disposta a abrir mão do filho, era bebê. E no hospital mesmo falava assim, eu não tenho condição, não quero criar. Aí dali mesmo já saía. Aí dali mesmo já acionava o conselho tutelar e já ia pro abrigo. Já pegava a destituição quando a mãe dava destituição, porque tinha casos em que a mãe dava o bebê, mas não dava destituição. Falava assim, não, quando eu resolver minha situação, eu pego de volta, mas não é assim. E tem mãe que não dá destituição de bebê, mas o mais comum de abrir mão é bebê. E a maioria das crianças são grandes, né, filha? A maioria são grandes, assim, pelo menos onde eu morava. Teve uma época que não tinha nenhum bebê, nenhum assim, não tinha um bebezinho, porque todos foram adotados. E assim, tinha muita criança, assim, faixa de uns 4 anos pra cima, até próximo de 18 também. E chegava assim o tempo inteiro. E a gente, quando saía, assim, quando resolvia a situação de alguns, a gente até comentava assim, se prepara, viu? Saiu 2, chega 5. Porque era assim, às vezes chegava um irmão, 6, já chegou a acontecer de chegarem 6 irmãos, tudo de uma vez. E é bem complicado isso, porque chega criança o tempo todo. Tem criança que sai, acontece a mesma coisa ou pior,
volta. Então, é bem difícil para as crianças. E existem pessoas que estão no cadastro de adoção, gente, que faz tão mal quanto a família biológica. Às vezes não faz mal fisicamente, ou não põe em perigo, ou não abusa, não faz nada do tipo, mas devolve a criança depois de anos. Aí a criança volta com o emocional acabado, destruído, pensando, meu Deus, eu sou ruim, eu sou burra, eu não presto, eu sou muito atentada, eu sou terrível, eu mereço ficar aqui mesmo. Quando na verdade não é, na verdade é um adulto despreparado. E também, além de fazer com que a criança fique mais traumatizada, faz com que ela perca a oportunidade de ter uma nova família, porque tem pessoas que passam anos com as crianças, aí pá, não quero mais, cansei, vou devolver. Aí quando ela volta pro abrigo, ela já tá mais velha e a chance dela ser adotada é bem menor. Quanto então, mais velha a criança fica, menos pretendentes da adoção ela tem. Essa é a realidade. Tanto é que na sua idade, o que eles aconselham dentro do abrigo é começar a se preparar, juntar dinheiro, né? Ele já, assim, pessoas que tinham mais ou menos a minha idade, a partir dos 14 ou 15, que eles viam que não tinha possibilidade de voltar para a família biológica, mas eles sabem, eles são bem realistas com a gente e falam que a chance de a gente ser adotado é mínima. Então eles falam pra gente que entrar no cadastro, entra no cadastro, mas não cria muita expectativa. E eles fazem com que a gente, pelo menos onde eu morava, já preparava a gente. Eu trabalhava e tinha outras meninas também que trabalhavam, que já estavam perto dos 18 anos. A gente ganhava pouco? Ganhava, mas a gente tentava administrar o dinheiro para que quando a gente saísse do abrigo, a gente tivesse pelo menos um lugar para pagar para morar. E a gente tentava se virar, porque... Faz 18 tem que sair, né? Faz 18 tem que sair, não tem apoio de nada, tipo, nada. Pega essas coisas e vai pra rua. Se vira, né? Se vira. É muito complicado isso, assim. Onde eu morava, nunca aconteceu da criatura completar 18 anos, ter que sair. Porque sempre antes disso ela era solucionado o caso. Mas a gente sabe, né, que é complicado demais. E pra uma criança que passou a maior parte da vida no abrigo, sair assim, e tipo, pra onde eu vou, o que eu tenho que fazer, deve ser muito complicado. Por mais que trabalhe, é assim, o abrigo vai lá, deixa no trabalho, volta, trabalha, né? Sim, era tipo... Vocês não têm vida social fora, né? Então não tem como, assim, conhecer o mundo, conhecer as pessoas, ter experiência própria, aprender, não aprende nem a andar de ônibus, né, filha? A Yasmin e a Natália têm um problema muito grande, que elas não conseguem ver maldade nas pessoas. Não, eu consigo. Eu acho que eu consigo. A Natália tem esse problema. Uma vez eu fui assaltado, ela achou que era brincadeira. O cara tava com uma arma na minha cabeça. A gente fazer um amigo seu, brincando. O cara levou meu dinheiro, com a arma na cabeça. Eu achei que fosse brincadeira. Quase tomei um tiro. Não vê maldade em nada. Ai, gente, eu sou inocente. Mas é porque a minha mãe, ela fazia muito assim, tipo, eu não trabalhei na minha adolescência novinha, assim, 14 anos, não trabalhei, não pegava ônibus. Meus amigos eram poucos, então a gente acaba crescendo inocente mesmo, sem ver a maldade do mundo, estudando a vida inteira em colégio particular, nada de ir pra balada, então você fica mais... Eu não consigo ver a maldade, mas eu não consigo distinguir também a bondade. Então eu sempre fico com o pé atrás. O tempo todo. Ela sempre fica na defensiva. Não consigo enxergar, tipo, nossa, essa pessoa é tão malvada, tão... Mas, nossa, mesmo porque você boa. já passou por outra família adotiva, né, filho? Então, quando você chegou na outra família, você achou que ia ser diferente e não foi, né? Por vezes vê a bondade das pessoas e fala assim, mas por que será que ele tá fazendo isso? O que quer? Tá O querendo essa o quê? pessoa quer? Na verdade, isso é defensivo. É questão de defesa, tipo... Assim, quando você passa por uma coisa que te machuca, provavelmente você vai criar um instinto de defesa, para que aquilo não aconteça de novo. Por isso que tantas crianças que são abrigadas, quando tem a oportunidade de sair de lá para ficar com a família, seja biológica ou adotiva, ela vai criar um mecanismo de defesa. E é onde os pais, pelo menos as queixas que eu tenho dos pais adotivos são ou muita agressividade, ou falta de educação, ou não aparenta ter gratidão, ou não aparenta ter amor.
por causa que é um mecanismo de defesa. Se eu me abrir muito pra você, você pode ser maldoso comigo. Então eu vou ser bruto, vou ser ignorante, você ser fechado. Ai, não vou me apegar, porque se eu me apegar, daqui a pouco eu não tenho mais. Então é melhor que eu nem me apegue. Então, assim, são várias situações que fazem com que o adolescente e a criança ajam daquela maneira. É muito importante entrar numa adoção sabendo que certas coisas são reflexo do que ela passou. E até ela entender que não, eu tô segura, eu tô em casa, minha família, eles são pessoas confiáveis, é complicado, gente. E vocês têm, né, filha, a ansiedade de ter uma família, o sonho. Assim. Do mesmo jeito que o casal tem de ter um filho. Sim, da mesma forma que tem meninas, tem meninos, tem pessoas lá no abrigo que morrem de vontade, mesmo sofrendo demais, tem vontade de voltar para a família biológica. Tem criança que sonha em ter uma nova família, que tipo fica muito ansioso. Lá no abrigo tinha uma menina que até hoje, né, você foi lá, ela pediu para a senhora adotar ela. E todo mundo que ela conhece, ela fala assim, tio me adota, tia fica comigo, porque ela tem muita vontade de ter uma família, muita vontade mesmo. Fofa também. E ela é muito fofinha, gente. Ela é muito fofinha. Vamos mudar de assunto? Porque senão a gente tá fazendo uma adaptação com outra criança. É a coisa mais fofinha do mundo. Mas existe essa ansiedade no coração dele, só que também existe muito medo, porque até então os adultos apresentados na vida deles não eram adultos confiáveis. Né, filho? Sim, aí também tem a questão de que às vezes quando ocorre a adoção tardia, é de lugar mais distante. Eu tava, tipo, no Piauí e vim parar em São Paulo, que é bem longe. E tipo assim, tem adolescente, tem criança que é acostumado num lugar e sai de um lugar, tipo, é uma distância muito grande. E aí que eles ficam com medo. Eu já vi casos de meninas adolescentes não quererem ser adotadas porque iam sair de lá e porque nasceram lá, tinham um apego lá, tinham um apego por lá, tinham um apego pela família biológica. Mesmo porque um exemplo, vamos supor, se a gente estivesse no Piauí e acontecesse alguma coisa ruim com a Yasmin, a gente fizesse mal a ela fugia pro abrigo, ela ia estar num lugar onde ela conhece todo mundo. E aqui? Graças a Deus não vai acontecer, mas aqui, se ela sair na rua, ela não conhece nem os vizinhos pra pedir ajuda. A senhora falou isso e eu lembrei de uma coisa que, assim, quando eu compartilhei com algumas pessoas que eu ia ser adotada, teve muito comentário maldoso pra mim, tipo, em relação a eles, tipo, eles não vão querer nada contigo, eles vão querer te maltratar, você conhece essas pessoas, não vai pra lá não, que aqui você conhece todo mundo, lá você não conhece ninguém, se eles fizerem mal pra ti, você vai estar longe, não vai poder se defender. E de fato isso é uma realidade, porque pode sim acontecer. Pode acontecer. Então rola comentários assim... Que acaba deixando vocês com medo, né? Que acaba deixando a gente com mais medo. Tipo, eu fiquei assim, será que isso vai acontecer? Não, isso não vai acontecer. E pra você ainda foi um pouco mais fácil, porque a Clarice já tinha vindo. Isso, eu acho que seria bem mais difícil se a Clarice não estivesse aqui. Ia ser complicado. Porque você viu que ela tava bem, né? E porque eu já tinha um apego a ela, eu já conhecia ela, então era uma pessoa que eu já tinha intimidade aqui. Facilitou. Gente, a gente vai terminar o vídeo aqui pra não ficar muito longo, mas ela se sentindo à vontade, ela volta pra responder a pergunta, volta pra falar mais sobre o ponto de vista dela. Eu acho muito importante ela trazer o ponto de vista dela para que vocês possam entender o que se passa na cabeça dos adolescentes e das crianças abrigadas, porque talvez esse tipo de vídeo quebre alguns tabus que tem que ser quebrado. E às vezes a gente pensa assim, por que a gente passou por tantas situações assim na vida? Eu acho que tudo tem um propósito de Deus envolvido no meio. Deus, ele não age de forma errada. E eu acho que através da vida da Yasmin, acho que muitas crianças serão tiradas do abrigo e indo para os seus lares aí, porque Deus não faz nada errado. Amém? Amém. Então é óbvio que eu sei que vocês estão curiosos para saber como tá a adaptação, porque você já tem um apego à nossa família, mas a intenção real é mais que vocês enxerguem a adoção tardia como uma possibilidade de criar uma família. Às vezes a gente recebe tanta queixa, né, amor? De, eu tô tantos anos
na fila de adoção. Eu sei que não é porque você quer, mas talvez o fato de você mudar a idade muda a sua história e muda a história de uma criança. Eu não vejo mais a minha vida sem nenhum dos meus filhos, nem da Yasmin, nem da Clarice, nem do Danilo Daniel. Óbvio que eu queria ter tido eles desde pequenininho, óbvio, porque eu não queria que eles tivessem passado o que eles passaram. Não pelo fato de eu não ter engravidado deles, é simplesmente pelo fato de eu não querer que eles tivessem passado coisas que eles passaram. É o único ponto-chave pra mim. Mas eu sou muito grata a Deus, não mudaria nada. Não mudaria o fato de ter escolhido a adoção tardia e... De ela ter nos escolhido. Sim, eles terem nos adotado e a gente ter adotado eles. E a gente já conheceu muita criança maravilhosa nos abrigos, né, amor? Tem muita criança. A gente visita... Tem uma, gente, que Tem uma que é muito fofinha. Não, mas no geral, amor, toda vez que a gente vai no abrigo, a gente fica muito impactado com várias crianças. Sim, mas tem uma. Tem uma aqui, gente. Essa é... E aí eu acho que muito fofinha. vale a Essa pena eu não você conhecia abrir o seu pessoalmente. coração para adoção tardia, Uhum. que dá certo. Se houver amor, paciência e dedicação, vai dar certo. Tudo certo. Dá certo. Eles Tá? vão ser crianças de sucesso. Os meus não. Em nome de Jesus. Nem que eu tenho que me matar, mas eles vão ser crianças de sucesso. E a gente tá com uma ideia de fazer camisetas voltados com logo de adoção. Então conta aqui embaixo se vocês comprariam as nossas camisetas, tá bom? Um grande beijo E até o e até o próximo vídeo. vídeo. Tchau!